Marque a fração irredutível da fração 120 quatrocentos Seria o item A, 1/12. Seria o item B, 1/4. Seria o item C, 3/11. Ou item D, 12/24. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje estamos aqui para resolver essa questão de matemática bem simples. Seja bem-vindo ao canal Matemática Jovem e um dia eu vou aposentar a minha mãe com o dinheiro desse canal. Hoje a gente vai resolver essa questão que você deve comemorar e muito se ela cair no seu concurso, porque ela é extremamente fácil. Mas se você é um desses que não faz a menor ideia de como encontrar a fração irredutível, não se preocupe, pois eu vou te ensinar aqui, tá? Uma fração irredutível é aquela fração que não dá para simplificar mais. Simplificar a fração você deve saber fazer. Então veja só, a gente vai ter que pegar a fração 120 440 e vai ter que simplificar ela. A primeira simplificação é a mais trivial de todas, porque tu tá vendo zero em cima, zero embaixo, tu já tem que saber que tu deve cortar isso daí, né? Então corta esse zero, corta esse zero, entendeu? Você pode eliminar a mesma quantidade de zero sempre. O próximo passo é você começar a dividir por números primos, ou então por um número que divida tanto o numerador quanto o do denominador. Então aí você pode usar os critérios de divisibilidade. A gente geralmente tenta do menor possível, ou seja, os critérios de divisibilidade tem alguns que é trivial e é importante que tu saiba. O primeiro dele é o critério do 2, depois o critério do 3, depois o critério do 5, depois o do 6, se for o último, e aí vai indo, tá? Vamos usar esses três aqui que são os principais. Então, o critério de divisibilidade por 2 me diz que eu vou conseguir dividir um número por 2 se o último dígito dele for par. Então, olha só, o último dígito desse cara aqui é o 2. 2 é par ou é ímpar? Claro que é par, né? Tu sabe, ímpar, par. Ímpar, par. Pelo menos ímpar, par tu tem que ter aprendido na escola. Então esse aqui dá para dividir por 2. E o de baixo, o último algarismo é quem? É o 4. 4 dá para dividir por 2? 4 é par? É claro que é. Então dá para dividir por 2. Então se os dois dá para dividir por 2, a gente vai simplificar. Mas não se esqueça, a gente só pode usar um número nessa divisão se tanto de cima quanto de baixo for divisível pelo mesmo valor, tá? Então se aqui desce por 2 e aqui não desce para dividir por 2, ou seja, se aqui fosse um 45, então você poderia dividir, por exemplo, embaixo por 5? É claro que não, tem que ser o mesmo valor, tá? Então voltando aqui, 44 para ficar a conta organizada e vamos dividir por 2. Bem, 12 dividido por 2, a metade de uma dúzia de ovos. É o quê? Meia dúzia de ovos, que são 6 ovos. Você tem que ter aprendido a contar ovos na escola. Então, 44 dividido por 2. A metade de 44 é uma conta muito fácil. É claro que é 22. Mas se você não sabe fazer a conta, não se preocupe que eu vou te ensinar. Então, veja só. 44 dividido por 2. Veja só, vamos separar bem aqui. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. E sobra quanto? Sobra 0. Baixa o 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Sobra quanto? 0. Então deu 22 também, como eu tinha dito antes, né? Beleza. Bora continuar aqui. Agora perceba que 6/22. Porém, não tem essa aqui como alternativa. E eu quero a irredutível. Então significa que ainda dá para simplificar. Olha só, você vai pensar, ainda dá para dividir por 2? Então nesse caso, vamos verificar. Ó. 6. 6 dá para dividir por 2? Dá, porque 6 é par. Se 6 é par, dá para dividir por 2. Então consigo dividir em cima e embaixo. Em cima eu consigo dividir por 2. Vamos pensar no 22. 22 é muito grande, mas eu só olho para o final. O final não. 2. 2 é par? Claro que é par. Então também dá para dividir por 2. Logo aqui eu vou pegar 6 dividido por 2 é 3. 22 dividido por 2 é 11. Dá para simplificar mais? Claro que não. Por que eu sei que não dá? Porque 11 é primo. Então, só daria para dividir mais aqui se o de cima e o de baixo fosse 11, tá? Ou então também consigo perceber que em cima a gente tem 3. 3 também é um número primo. Então não dá para simplificar mais. Logo, essa aqui é a fração irredutível que eu estou atrás. É claro que se tu fosse resolver isso na prova, isso saía até de cabeça, né? É uma questão muito fácil
gabarito, letra C. Só que aqui eu tentei trazer o máximo de informação para você, para o vídeo ficar mais completo como sempre, tá? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva aí no canal para fortalecer. O canal tá em baixa, mas acredito que ele vai crescer de novo porque eu tenho fé em Deus. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui. Um grande abraço e tchau!